Manu, já volto a te chamar, só preciso chamar mais um intervalinho para quem está com a gente pela Smart TV. Tem intervalo, mas são 2 minutinhos. Daqui a pouquinho, então, você já está de volta a ouvir toda a análise da Manuela Alcântara aqui sobre tudo que aconteceu, ou quase tudo que aconteceu durante essa semana agora na Justiça Brasileira. Manu, tem mais 2 assuntos muito importantes que a gente queria destacar. Indiciamentos da farra do INSS e também o julgamento do Marco Buzzi. Esse julgamento é extremamente importante da gente fazer o destaque, porque é uma situação inédita, né? A partir de diversas mudanças, inclusive, no entendimento da justiça brasileira, ou o que fazer com ministros que cometem falhas graves, talvez crimes, enfim. E o Marco Buzzi teve o seu julgamento acontecendo aí durante essa semana, pelo menos uma parte dele, né, Manu? Sim, sim. Essa semana, então, ontem, a gente teve o julgamento do ministro Marco Buzzi. Ele traz aí já a aplicação de uma decisão do Supremo Tribunal Federal e de uma resolução do CNJ, né, que acabou com a aposentadoria compulsória para juízes, desembargadores, enfim, magistrados em geral. E nesse caso, Nath, a aposentadoria compulsória foi colocada ali com o ministro Flávio Dino, que era relator do caso, como uma. Ele colocou ali como uma farra, né? Como recebendo ali dinheiro. Você é aposentado compulsoriamente por alguma irregularidade, é julgado e continua recebendo salário. Então, isso era considerado como um benefício, né, para um magistrado culpado. E o ministro Flávio Dino, no ato do julgamento do Supremo Tribunal Federal, disse que essa questão da aposentadoria compulsória como a punição máxima para um juiz já tinha sido extinto na emenda constitucional 103 de 2019, a reforma da Previdência. Então, esse caso foi julgado no STF e ele foi agora regulamentado, né? Foi realizada aí uma resolução no CNJ para poder trazer os parâmetros, né? Como que isso vai ser aplicado. E já foi aplicado no julgamento de ontem, né? No julgamento do ministro Marco Buzzi. Ele foi acusado de assédio e importunação sexual por 2 mulheres. A defesa dessas mulheres fizeram sustentação oral no julgamento de ontem. A defesa de Marco Buzzi também alegou ali os argumentos. A PGR, que havia pedido a aposentadoria compulsória de Marco Buzzi nas alegações finais, ela mudou de posicionamento ontem durante o julgamento. A gente acompanhou, né, ali de fora do STJ todos os bastidores, porque a sessão era fechada. Então, a gente foi acompanhando ali, né, com as fontes, com as pessoas, com a própria PGR, né, com os próprios ministros, o que aconteceu com os advogados. Então, a PGR mudou esse posicionamento e pediu a perda do cargo, mas antes da perda do cargo, ele pede, a palavra me fugiu, vamos lá. A disponibilidade, desculpa, Nath, é a disponibilidade com perda do cargo. A PGR fez esse pedido de disponibilidade com perda de cargo e os ministros votaram aí, 28 ministros do pleno do STJ votaram pela condenação de Marco Buzzi e na hora de aplicar a disponibilidade com perda do cargo, 4 ministros foram contra. Eles falaram, olha, a gente é a favor da aposentadoria compulsória. Mas aí houve uma discussão dentro do plenário e, por maioria, ficou decidido que será aplicada essa pena. Mas o que é isso, Manuela? Disponibilidade com perda do cargo. É o seguinte, a partir de agora, o ministro Marco Buzzi, ele se mantém afastado, abre-se a vaga dele no STJ, ele fica disponível, né? Ele segue recebendo salários proporcionais, e ele fica disponível. Essa decisão vai ser encaminhada para a Advocacia Geral da União, a AGU, e a AGU vai mandar esse caso para o STF, vai entrar com uma ação pedindo a perda do cargo. E quando o STF se julgar pela procedência da perda do cargo, o ministro perde o cargo. Enquanto isso, ele segue recebendo os vencimentos,
mas já tem uma vaga aberta aí no STJ e aí vai por decisão, eles precisam decidir por lista tríplice, né, e encaminhar ao presidente da República, mas não sei se isso acontece tão imediatamente, né? Seria aí mais uma vaga para o presidente Lula indicar, mas é preciso todo um trâmite, ele é da carreira de jurista, né? Então, dos TJs, então teria que se montar aí essa lista, encaminhar para o presidente Lula, né? Passar por sabatina. Então, é um processo mais demorado e a gente está em ano eleitoral, então não sei como isso aconteceria, mas o caso é que a vaga já está aberta porque ele está nessa questão da disponibilidade e aí agora a gente tem que aguardar os próximos trâmites, né? A AGU tem 30 dias para encaminhar essa decisão do STJ para o STF e o STF para julgar se ele perde ou não o cargo. Perfeito. Ô, Manu, e também teve essa novidade